contas, o que eu tenho? É enxaqueca ou uma dor de cabeça normal? Eu sou Daniele Sadala, eu sou neurologista, sou especialista em dores de cabeça e AVC. E hoje eu quero responder aqui para vocês essa pergunta que eu recebo frequentemente no consultório, eu recebo também aqui nas redes sociais, que é se eu tenho enxaqueca ou uma dor de cabeça normal. Então vamos começar pelo início. A enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça, tá? Então, quando você tem enxaqueca, você automaticamente tem dor de cabeça, porque o principal sintoma da enxaqueca é, sim, a dor na cabeça, tá? A segunda coisa importante é nunca diga que a dor é normal, porque não existe dor normal. Ter dor já indica que você está numa situação de perigo, numa situação que pelo menos o teu cérebro interpreta que ele precisa se defender, e a dor é uma defesa, certo? E aí, o que vem a dúvida, né? Porque quando a pessoa fala que ela tem só dores de cabeça normal ou que ela tem enxaqueca, ela tá querendo se referir justamente porque a enxaqueca é uma dor muito mais forte, muito mais incapacitante do que aquela dor de cabeça leve que a gente sente no final do dia, quando ficou muito tempo no computador, numa postura errada, né? Então, mas é aquela dorzinha que às vezes nem precisa tomar remédio. E aí quando tem enxaqueca, de fato, é aquela dor mais incapacitante. Então, eu vou te ajudar aqui a gente entender o que é, de fato, a enxaqueca. A enxaqueca, ela é uma doença na qual você tem predisposição a ter dores de cabeça, a estresses, né? A situações, a fatores que não causariam dor de cabeça em quem não tem a doença. Então, não existe um tumor, um sangramento ali que está provocando essa crise de enxaqueca. E sim uma predisposição que você mesmo tem a reagir, né, com dor diante desses estímulos corriqueiros que a gente tem no dia a dia. E a enxaqueca, ela tem critérios que já são determinados, né? A gente tem uma classificação internacional de dores de cabeça e tem lá os critérios de quem tem enxaqueca. Então, quem tem enxaqueca vai ter uma dor que ela pode durar de 4 a 72 horas. Essa dor, geralmente, ela é moderada ou intensa em relação, ou forte, né, em relação à intensidade, então de moderada a intensa. Essa dor, ela é pulsátil, que ela pode acontecer de um lado ou do outro, então a gente chama de hemicraniana. Então, um lado, uma vez pode ser a direita, outras vezes pode ser a esquerda, raramente ela pode acontecer na cabeça toda. Além disso, a gente tem o acompanhamento de algumas características, que é sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, não estão nos critérios, mas a pessoa pode ter sensibilidade a cheiros fortes, então alguns tipos de alimento. Então tudo isso também está dentro ali do critério, né? Principalmente o que está no critério mesmo é sensibilidade à luz e sensibilidade ao barulho durante a crise. Além disso, associação com náuseas e ou vômitos, né? Então, geralmente, o paciente que tem enxaqueca fica nauseado durante as crises, não consegue comer, vomita tudo que come. Então, se você tem esses critérios, né, e não existe uma outra causa que poderia estar explicando esses sintomas, então você tem a enxaqueca. E isso é igual aqui no Brasil, no Japão. Então, esses critérios, eles são internacionais, porque a doença, ela é uma só, independente de onde ela se manifesta. Mas é óbvio, né, que o especialista, ele tá aqui para te falar que existem as diferenças, né? Além de te ajudar no tratamento, te ajudar a se livrar dessa dor que é tão incapacitante, que existem também as diferenças. Então, existem pessoas que têm dor fixa, por exemplo, só de um lado, então elas não ficam alternando entre o lado direito e o lado esquerdo. Às vezes, você pode não ter tanta sensibilidade à luz, mas ao barulho, ou vice-versa, né? Então, essas coisas, elas se modificam sutilmente entre alguns pacientes, mas elas precisam preencher, pelo menos o mínimo, daqueles critérios. E aí, existe também uma coisa que é muito característica da enxaqueca, que é a aura. Tá? A aura é um fenômeno, né, um acontecimento neurológico transitório. Então,
A aura mais frequente é a aura visual, principalmente aquela em que a pessoa vê uns pontinhos brilhando, né? Então, antes de começar a crise ou mesmo durante a crise, né, quando a cabeça já tá doendo, a pessoa, ela costuma enxergar uns pontinhos ali brilhantes no seu campo de visão, como se fosse uma TV desintonizada, né? Ou flashes, ou moscas voando, né? Então, a aura visual ela é a mais comum. E quando o paciente tem a dor de cabeça com essas características, né? E aí ele vem descrevendo pra gente que ele tem a aura, a gente não tem muita dúvida ali de que ele tem enxaqueca de fato, e dependendo de como é a crise dele, de quão incapacitante é a crise dele, a gente vai iniciar o tratamento sim, tá bom? Uma outra coisa que pode fazer com que a gente precise conversar mais com o paciente e acompanhar um pouco mais para entender como é que funciona a dor de cabeça dele, é quando essa dor vira crônica, né? Então, no início da enxaqueca, as dores elas são muito características. Quando você passa a ter dores diárias, né, ou muito frequentes, que a gente chama de enxaqueca crônica, às vezes esses sintomas eles podem não ser mais tão intensos quanto eles eram no início, né? Então a gente precisa resgatar aquele momento inicial da enxaqueca, de como era no início, de como ela foi evoluindo, então pra gente não ter erros diagnósticos, tá bom? Porque nem tudo que reluz é ouro, então a gente precisa ter essa expertise de ir atrás justamente desses detalhes para ter o melhor, né, o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei aqui sintetizar para vocês qual é o nosso raciocínio para fazer o diagnóstico de quem tem enxaqueca. E lembrando que nenhuma dor é normal, tá? Não existe dorzinha de cabeça normal, mesmo a dor de cabeça leve, ela pode atrapalhar a sua qualidade de vida, inclusive ela pode cronificar, virar uma dor diária, né? Tomar proporções maiores, no sentido de impactar a qualidade de vida, e ela também precisa de tratamento. Se você gostou desse vídeo, então aperta aqui no curtir, tá bom? E se inscreve aqui no meu canal, que eu vou estar sempre postando coisas relacionadas à sua saúde cerebral, dicas, vou explicar as principais dúvidas que eu recebo no consultório. Então, é isso aí, até o próximo vídeo.